O Olavo de Carvalho é sempre alvo de controvérsias. E uma coisa que pouca gente questiona é o fato de que ele se declara católico apostólico romano, para ser mais específico. Mas a pergunta que fica é, será que o Olavo de Carvalho é realmente católico? Ele é cristão de verdade? Ele professa a fé católica apostólica romana? Eu particularmente tenho as minhas dúvidas quando escuto o que ele fala, analiso o que ele apresenta e o que ele escreve nas redes sociais quando se trata de assuntos teológicos, questões de fé e mesmo sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele me parece uma pessoa bastante confusa, para não dizer até iletrado. Ele não é teólogo, ele não tem formação na área de teologia, mas comete erros bastante crassos, simplórios, que qualquer criança na catequese não cometeria ou não responderia daquela forma. Eu vou analisar aqui algumas coisas que o Olavo de Carvalho já publicou e falou por aí. Não vou colocar vídeos dele, nem tantas imagens, para não receber nenhum tipo de strike do próprio YouTube por questões de direitos autorais, mas vou deixar uma série de links na descrição que confirmam aquele meu argumento, o meu ponto de vista. Eu não sou uma autoridade da igreja para declarar alguém excomungado ou fora da fé, simplesmente porque ela erra em um ponto ou outro. Vou deixar que você mesmo analise se ele realmente se porta ou se comporta como um católico apostólico romano exemplar. E se aquilo que ele ensina tem um mínimo de fundamento dentro da doutrina da igreja. Porque do meu ponto de vista, ele erra em praticamente tudo aquilo que ele fala sobre a igreja católica. Eu não vou citar aqui, mas vou deixar como referência os cânones do Código de Direito Canônico que falam sobre questões de excomunhão, quando alguém pode ser excomungado, excluído da igreja ou considerado fora da unidade, da comunhão com a igreja. Porque lendo algumas das questões que estão aqui, comparando com aquilo que o Olavo de Carvalho fala e diz sobre a igreja católica e até sobre o Papa Francisco, nos deixa com uma pulga atrás da orelha, questionando se ele realmente é alguém que os cristãos católicos deveriam levar em consideração. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar para alguns católicos por aí que são uma espécie de olavetes, seguem o Olavo de Carvalho cegamente, inclusive sobre questões da igreja, acreditando em muita bobagem que ele fala. E eu nem vou tocar no assunto aqui das bobagens conspiratórias que ele fala sobre a igreja católica. Vou tentar ser bem objetivo em 4 pontos e fazer uma análise de um texto para mostrar o quanto ele não sabe sobre a doutrina da fé que ele diz professar. O primeiro ponto, que para mim talvez seja o mais grave de todos, é o quanto o Olavo de Carvalho despreza o Papa Francisco. Ele já tuitou e já escreveu um texto sobre isso, dizendo especificamente o seguinte: o que fazer com o Papa Francisco? Minha solução pessoal é ignorá-lo, virar-lhe as costas. O Olavo de Carvalho ensina e diz para os seus seguidores de que devemos virar as costas para o Papa Francisco. Eu não vou entrar aqui no mérito do Código de Direito Canônico, porque aqui não é um tribunal da igreja. Mas se analisarmos à luz de alguns cânones, isso aqui já é o suficiente para excluir alguém da fé católica, porque é básico reconhecer a sucessão apostólica dos bispos e do bispo de Roma. Se você não acredita no Papa e diz para as outras pessoas que elas devem virar as costas para o Papa, isso beira a heresia, isso beira ao cisma. Ele pode ser considerado, a partir desta fala, um cismático, o que é muito estranho. E eu nunca vi, nunca achei nenhuma retratação do Olavo de Carvalho sobre esta fala dele. Eu poderia encerrar a minha argumentação já neste ponto, mas eu tenho outros 3, e o quarto ponto é uma análise daquilo que ele pensa ser a doutrina da igreja, baseado num texto que ele publicou no Facebook e no blog dele,
que eu recomendo que você espere até o final. O segundo ponto é mais a maneira, o jeito dele se expressar. Ele é uma pessoa bastante arrogante, ele usa muito de palavrões e xingamentos. O comportamento dele não é muito condizente com aquilo que se espera do comportamento de uma pessoa católica, cristã, de uma pessoa que segue Jesus Cristo. Ele tem um palavreado muito chulo, de baixo calão. Eu não vou entrar aqui no mérito da argumentação e da maneira como ele constrói os argumentos nos debates, nas palestras, na maneira como ele escreve. Tem um vídeo muito bom que eu vou deixar logo aqui embaixo que faz uma análise completa, passo a passo, em um vídeo de poucos minutos do próprio Olavo de Carvalho mostrando todas as falácias que ele comete na sua argumentação, e uma das falácias mais comuns que ele usa é xingar, ofender o seu interlocutor, e isso não é muito condizente com o bom comportamento que se espera de um cristão. O meu terceiro ponto aqui são as teorias conspiratórias das mais variadas que o próprio Olavo de Carvalho acaba criando ou exagerando a partir de outras que já existem. E muitas dessas teorias conspiratórias dele batem de frente com aquilo que a igreja acredita ou professa. E aqui eu poderia entrar até em questões sobre a ciência, que a igreja já trata como uma questão solucionada. Coisas básicas, como você pode encontrar o Olavo de Carvalho falando que a Terra não é redonda, que ela é o centro do universo, que o heliocentrismo é uma bobagem. A igreja já tratou sobre essas questões, ela já reconheceu que por alguns séculos ela errou e agora a igreja segue de forma mais coerente aquilo que a ciência apresenta com os fatos, com as teorias bem consolidadas. E isso entraria até nas questões sobre evolução, sobre aquecimento global e todas as outras teorias conspiratórias que o Olavo de Carvalho bate de frente com coisas que a igreja já trata como normais, corriqueiras a partir da ciência e do uso humano. Basta ver como o Olavo de Carvalho trata essas teorias conspiratórias e como a igreja trata estas questões, e você vai ver que um não tem nada a ver com o outro. Mas acreditar em teorias conspiratórias não torna ninguém herege, não exclui ninguém da igreja, mesmo que isso bata de frente com questões da igreja. O problema é ficar ensinando isso de maneira muito direta e objetiva e ainda se tornar um porta-voz dos cristãos católicos. E muitos católicos acabam sendo levados ao erro por culpa dos erros que o próprio Olavo de Carvalho comete. Não sei se conscientemente ou inconscientemente. E a partir destes erros é que nós chegamos no quarto ponto desse meu vídeo, onde eu quero fazer uma análise bem objetiva da maneira como ele distorce a doutrina da igreja, seja a doutrina de fé ou a doutrina social da igreja. Mas eu vou entrar mais na questão da doutrina de fé, porque isso beira a heresia muitas coisas que ele fala. O Olavo de Carvalho escreveu um texto chamado Por que não sou evangélico? Vou deixar o link logo aqui embaixo. Ele é um texto muito pequeno, mas que, mesmo sendo pequeno, ele é denso de bobagens e erros doutrinários que ele tenta usar para defender o seu ponto de vista católico, o que não chega a ser muito católico, porque quanto mais ele escreve, mais ele erra. Quanto mais ele tenta justificar a defesa da fé que ele acha que tem, mais ele erra contra a doutrina de fé da igreja de verdade. E ao deturpar a doutrina de fé, ele confunde as pessoas, tem confundido muitos católicos que o levam a sério. Ele escreve exatamente assim no seu texto: é que a salvação, o ingresso na vida eterna, só vem por um único meio: comer o seu corpo e beber o seu sangue. Ele está falando da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo. E ele diz que a salvação só vem pelo meio de comungar. Quem não comunga não vai ser salvo. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1257, diz claramente o seguinte: a Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna.
Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. O batismo é que leva as pessoas à salvação. Assim nós lemos também em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mesmo que a pessoa creia no fim da vida e seja batizada e ela não tenha chance nem mesmo de receber o sacramento da penitência ou o sacramento da comunhão, esta pessoa está salva por crer e ter sido batizada. E eu nem vou entrar nos méritos da economia da salvação, que é um conceito dentro da doutrina social da igreja que expande a salvação àqueles que não tiveram acesso à verdade, em crer na verdade e receber o batismo, porque aqui seria uma questão muito mais complexa, mas é bom a gente saber que Deus estende a salvação até mesmo àqueles que não puderam alcançar a verdade e a doutrina de fé verdadeira. E parece que o Olavo de Carvalho não é muito bom sobre a teologia sobre o batismo. Ele erra muito sobre a questão do batismo nesse texto, onde ele diz depois, no segundo ponto: quando batizamos um bebê, não estamos apenas rememorando o que fez João Batista, mas repetindo com atual vigor e efeito o que ele fez nos tempos bíblicos. O batismo da Igreja Católica Apostólica Romana nada tem a ver com o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é apenas uma figura do batismo de Jesus. O batismo que a igreja prega é o batismo de Jesus Cristo e não o batismo de João Batista. O Catecismo da Igreja Católica diz claramente no parágrafo 720: o batismo de João era para o arrependimento. O batismo da água e do Espírito será um novo nascimento. Ou seja, o batismo de João Batista foi superado por completo pelo batismo de Jesus. E o que nós repetimos é o batismo que Jesus manda aos apóstolos: ide por todo mundo e batizai aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista não batizava dessa forma. E a única coisa que se copia no batismo de João é o método, que é a imersão ou a aspersão da água, jogar a água sobre a cabeça do batizado. Mas fora isso, o símbolo por trás do batismo não tem nada de referência com João Batista. E depois, falando sobre a Eucaristia, no terceiro ponto, que é um erro absurdo que o Olavo de Carvalho comete, onde ele diz o seguinte: isto é o ponto culminante da revelação cristã, a chave mesma da salvação. O Olavo de Carvalho trata a Eucaristia, a celebração eucarística, como o ponto máximo da revelação. E este é um erro bastante absurdo e um erro profundo de teologia da salvação. A Eucaristia, ela não é o ponto culminante da salvação, nem mesmo da revelação. O ponto culminante da revelação é a encarnação do Verbo, é Jesus se fazer presente no meio de nós, é aquilo que nós celebramos em todo o Natal. Jesus, o Verbo divino que se faz carne, que vem morar no meio de nós, se tornar Deus conosco, Emanuel. Esse é o ponto máximo da revelação divina. É quando a revelação de Deus, a palavra de Deus, o Verbo de Deus se faz carne, se faz presente no meio de nós. Jesus Cristo é o ponto máximo da revelação. E o ponto máximo da salvação é a morte de Jesus na cruz. Este é o momento máximo da salvação que Deus desejou para a humanidade, entregar o seu próprio Filho em amor de todos. Ele morre para nos salvar. Este é o ponto máximo da salvação. Não estou aqui descartando a extrema importância da Sagrada Eucaristia na vida de fé da igreja. É fundamental para que nós aprofundemos ainda mais a nossa intimidade com Deus e a igreja. Mas a Eucaristia não é ponto máximo da revelação e da salvação. E no quarto ponto do texto, o Olavo de Carvalho erra outra vez
quando ele chama a Eucaristia de centro da revelação cristã. E não, a Eucaristia não é o centro da revelação cristã, é Jesus. A revelação da igreja, o anúncio que a igreja e os cristãos têm que fazer é sobre Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus, Verbo divino encarnado. A partir destes pontos e analisando tudo o mais que o Olavo de Carvalho já falou pela internet, a gente pode ter um pé atrás se ele realmente é um católico devoto e sério, que leva a Igreja Católica Apostólica Romana a sério e entende o básico da sua doutrina de fé para se considerar uma pessoa minimamente catequizada. O que parece para mim, analisando tudo que o Olavo de Carvalho faz, é que ele não recebeu nem mesmo o mínimo da catequese, o básico para entender o catecismo da Igreja Católica e a doutrina fundamental de fé para qualquer católico. Estes erros no texto do Olavo de Carvalho já são um indício de que ele lá não é tão bom cristão católico assim. Mas esse é o meu ponto de vista, analisando aquilo que ele mostra e propaga na internet. Eu sei que vai aparecer muita gente chateada comigo na área de comentários, deixando dislike porque eu estou criticando o senhor Olavo de Carvalho, que é quase uma instituição a ser protegida por seus seguidores conhecidos como Olavetes. Mas é bom que você pondere um pouco, analise os argumentos que eu trouxe, analise a forma como o Olavo de Carvalho se comporta, baseado nestes 4 pontos que eu apresentei. Principalmente, questione e analise aquilo que ele apresenta dizendo ser a doutrina de fé da igreja, porque ele erra muito, como eu mostrei nesse pequeno texto dele. Mas se a gente recorrer aos milhares de vídeos que ele já publicou na internet e tudo aquilo que ele já falou e publicou nas redes sociais, nós vamos ver que ele erra muito mais. E ensinar para os católicos que nós devemos virar as costas para o sumo pontífice é promover, sim, o cisma e os erros de doutrina é sim promover algum nível de heresia. Eu não sei se ele faz isso intencionalmente quando ele erra do ponto de vista da doutrina de fé, mas quando ele diz para as pessoas virarem as costas para o Papa Francisco, ele faz isso de forma muito consciente e isso não é o que se espera de uma pessoa católica. E analisando friamente o comportamento do senhor Olavo de Carvalho, nos deixa muita dúvida se ele realmente é um cristão sério e convicto da fé que ele diz ter. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas quando observo com mais calma, detalhe e distanciamento da maneira como ele se comporta frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Você pode ter uma opinião diferente, o espaço está aberto para o próprio Olavo de Carvalho se defender e colocar os seus próprios argumentos, dizendo se ele é ou não católico. Quem sou eu? Eu não sou nenhuma autoridade da igreja para excomungar alguém ou excluir alguém da fé, até porque as pessoas podem cometer erros, se arrepender e voltar atrás. Mas eu ainda não vi o senhor Olavo de Carvalho voltar atrás em outros erros como estes que eu apresentei aqui, o que nos deixa com um pé de dúvida frente à maneira como ele se comporta ao dizer-se católico apostólico romano. Eu acho que eu já deixei isso bem claro sobre o meu ponto de vista. Tem links na descrição desse vídeo que aprofundam um pouco mais sobre quem é o Olavo de Carvalho, uma visão assim fora do universo e da bolha dos seus seguidores, que eu acho que é bom que a gente avalie. Ele é uma figura que está em muita evidência neste momento e é bom que nós o conheçamos de fato. E, do meu ponto de vista, não é alguém a ser levado tão a sério assim, principalmente pelos meios católicos e cristãos. Vou deixar outras sugestões de vídeo aqui do lado. O objetivo deste canal é aprofundar sobre a fé católica e ensinar um pouco mais sobre a nossa doutrina de fé. Aproveita a área de comentários para tirar alguma dúvida e também não se esqueça dos links que estão na descrição. Eu espero você nos próximos vídeos.